né? Eu já li que o pensamento de Santo Tomás muito se assemelha às catedrais góticas. Eu digo não, as catedrais góticas é que muito se assemelha ao pensamento de Santo Tomás. Não é? Ou seja, o pensamento de Santo Tomás, ele é catedralício. Ele é catedralício e como se tratava de uma sociedade submissa à fé, né? Que não rejeitava a fé. E como sob essa fé havia as altas especulações teológicas e filosóficas, sob a luz da fé, isso se propaga também para o sensível. Isso se propaga para as artes. Esse equilíbrio resolveu uma longa polêmica que Etienne Gilson, no seu livro A Filosofia na Idade Média, retrata bem a polêmica entre o belo e o filosófico, entre a teologia e as letras. Pois bem, então, vamos dar um salto e vamos chegar ao Renascimento, que começa a dizer que, primeiro, esta idade do século XIII é a Idade Média. Ou seja, é a Idade Média entre a Antiguidade Clássica e aquela coisa fabulosa que eles estavam fundando, chamada Renascimento. E que a Idade Média era uma idade morta, não é? Tinha muito o que dizer e seu latim é absolutamente bárbaro. É exatamente o oposto. Sim, sim. Esse dia estava tão brilhante que eles não conseguiam ver, né? O dia do Renascimento. Ou seja, o latim escolástico, e particularmente o de Santo Tomás, antes de tudo é uma língua viva. Não é a língua que se fala ali na taverna de Paris, não é a língua que se fala na esquina de Nápoles, mas é uma língua viva. Mas é uma língua viva da alta cultura. Não é? É uma língua viva que se desenvolve nas universidades. É uma língua viva que se alimenta, que se nutre do latim litúrgico e, ao mesmo tempo, do próprio latim da antiguidade. Não há solução de continuidade, a bem dizer, mas é uma língua que tem de se especializar. Não é? Santo Tomás endossa a visão, por exemplo, de Aristóteles a respeito da linguagem simbólica de Platão, né? E critica a Platão, dizendo, veja, ele diz que a alma é um círculo. Bom, isso filosoficamente é muito impreciso. Claro que ele admirava muito a Platão, e há muitos elementos de platonismo na sua obra. Mas a sua linguagem, ela não é metafórica, ela não é exuberante, mas é uma linguagem criativa, é uma linguagem fluida. Aliás, as pessoas confundem os erros dos copistas com... Porque Santo Tomás, para quem não sabe, conseguia, às vezes, digitar 4 livros ao mesmo tempo, né? Para 4 copistas. Primeiro parágrafo, né? De 4 livros. É um prodígio. E muitos dos erros, como confusão entre advérbios e adjetivos, são decorrentes dos próprios copistas, que era uma das características daquele abastardamento do latim, né? Durante as invasões bárbaras, era a perda dos adjetivos clássicos, era a entrada de preposições como ad, deu, a multiplicação em lugar dos casos, a multiplicação do quod, né? Que deu o nosso que, uma inversão total da sintaxe. Mas já não assim, ou seja, já não assim em Santo Tomás. Já em Santo Tomás, o latim é vivo, é preciso, ele não se vale de imagem, e ele consegue aquele grande sonho do Cícero, que é adaptar maravilhosamente termos e conceitos e frases aristotélicas. Por exemplo, quidditas, não? Ou seja, o que é, né? Uma palavrinha que os renascentistas diziam bárbara, ele faz uma tradução perfeita de um conceito que é o frasal, né? Que é uma pergunta. Bom, que é uma interrogação ainda aqui indireta. Ou seja, ele, de fato, não usa metáforas abundantes, embora às vezes use. Eu me lembro do Tratado de Substância Separada, em que ele faz um belo jogo de palavras com locus, né? E, ademais, era Santo Tomás um grande compositor de orações, né? Pangelíngua, por exemplo, que é quase intraduzível do ponto de vista da beleza. Você reproduzir essa oração. Mas, quando se trata de filosofia, finalmente, o latim escolástico, e particularmente Santo Tomás, resolveu esse dilema entre belo e bem, né? Ao passo que o Renascimento, sim, é que quis o belo sem o bem. Santo Tomás, na sua escrita, como a expressar o próprio conteúdo do que dizia, equilibrava perfeitamente o bem e o belo, estando o belo a serviço do bem, como deve ser na justa ordenação das coisas. E o seu latim, ele é preciso,
ele não é, como por outro lado se diz, é um jargão, né? Claro que tem o jargão, como já se viu filosofia, e da mais alta e a mais alta, sem jargão. Claro que tem. Mas o tem de uma forma muito fluida, muito simples. O difícil, de fato, é traduzir isso, né? Não estou querendo encarecer o trabalho do tradutor, não é isso. Mas difícil é traduzir porque o próprio Santo Tomás dizia que traduzir é adaptar a língua de que se traduz à índole, ao gênio da língua para a qual se traduz. Isso ele mesmo dizia. E isso nem sempre